Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Saiba Música. Eu sou o professor Henrique Gomes, essa é a Kézia Oliveira e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. É uma pergunta que muitas pessoas fazem e hoje eu quero conversar com você a respeito disso. Que a pergunta é, eu preciso ter dom para tocar violão? Antes de tudo, é importante a gente pensar sobre o conceito da palavra dom. Primeiro o significado e depois o que envolve essa palavra. Dom vem do grego donus, que quer dizer presente, dádiva, ou algo que você doa para alguém ou recebe de alguém. Na antiga Grécia, eles tinham o costume de doar coisas para os deuses que eles acreditavam. Foi daí que surgiu a palavra dom. Hoje em dia, a gente utiliza o termo dom para tratar de habilidades especiais que as pessoas conseguem desenvolver ou determinadas atividades que as pessoas têm facilidade para desenvolver. Mas é muito comum confundir a ideia do dom com a ideia do talento, porque o talento ele é muito parecido e a gente precisa entender exatamente as principais diferenças para a gente responder essa pergunta. Talento vem do latim, diferente de dom, que vem do grego, né? Latim talentum, que quer dizer aptidão ou habilidade inata para desenvolver uma tarefa ou uma atividade. Se você for pensar, mas as duas coisas são iguais, mas não. Vamos tentar dividir isso aqui. Primeiro que dom, a gente tem sempre uma conotação espiritual envolvida. Todo mundo que fala, mas você tem um dom, ou então, eu preciso ter um dom para poder desenvolver alguma coisa, ou aquela pessoa tem um dom para fazer isso ou aquilo, está sempre ligado a algo espiritual. Ou seja, Deus me entregou um presente desde quando eu nasci para eu desenvolver uma atividade. As pessoas costumam colocar esses termos, dom e talento, dentro dos aspectos artísticos. Por exemplo, alguma pessoa tem o dom para fazer um desenho ou para tocar um instrumento. E aí surge essa grande pergunta. Eu preciso ter dom para tocar o violão? Ou eu preciso ter talento para tocar o violão? A princípio, as duas palavras são a mesma coisa, mas não é. E hoje a gente vai conversar sobre isso e tentar desconstruir tudo que envolve esses dois termos. Porque foi construído em cima desses termos a seguinte questão. Se você tem o dom, você consegue tocar. Se você não tem o dom, você não consegue tocar. E isso é perigoso, porque de certa forma é um termo excludente. É uma forma de separar pessoas, de excluir pessoas. De dizer assim, se você não tem o dom, você não pode fazer, ou se você não tem talento, você não pode fazer. Sendo que, quando você desenvolve uma habilidade, o que é uma habilidade? É um conjunto de técnicas. E essas técnicas, elas podem ser estudadas e desenvolvidas. E aí que começa a separação do dom e do talento. O dom, a maioria das pessoas entendem que você já nasce com ele. E aí, uma das formas de identificar ou mapear isso aí é pensando assim, o fulano já nasceu inclinado para a música, por exemplo. A Kézia, o pai dela já cantava e levava ela para cantar na igreja, então ela já nasceu nesse contexto musical. Então a gente entende que isso é um dom. A Kézia nasceu com o dom de cantar. Mas, aí você pensa, já que ela nasceu com o dom de cantar, para ela é mais fácil, ela não precisa estudar, nada disso. É aí que entra a resposta para a nossa pergunta. Porque toda técnica ela precisa ser estudada. E uma habilidade, como eu disse anteriormente, é um conjunto dessas técnicas. Então não existe assim, eu tenho o dom, então eu não preciso estudar. Eu já sei. Eu tenho o dom, eu não preciso fazer. Ou eu tenho o dom, eu já consigo fazer sem antes ter tido informação nenhuma. Pelo contrário, a Kézia nasceu cantando, mas porque o pai dela sempre cantou.
E então ela já nasceu voltada, inclinada para cantar. Claro que sempre foi mais fácil para mim, mas pelo que eu canto hoje, pelo que eu faço hoje, eu tive que melhorar e tive que crescer, porque se eu ficasse cantando igual eu era criança, não dava, mas uma facilidade eu sempre tive. E a gente tem esse problema, né, de achar que, só abrir a boca, já sei. Mas não, a gente precisa entender que, mesmo que a gente tenha um dom, a gente tem que aperfeiçoar. Então, continuando com o raciocínio do dom e a diferença de dom e talento, o talento ele já entra num outro aspecto. Ele entra na ideia de que eu vou desenvolver com práticas as técnicas necessárias para poder tocar o violão, por exemplo. O talento eu consigo desenvolvê-lo mesmo que tardiamente. É mais ou menos assim que funciona a ideia de dom e talento no pensamento comum. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é o seguinte: nós não podemos pensar que somente quem nasceu com essas facilidades ou com essas inclinações, e isso a gente chama de dom, pode tocar o violão. Qualquer pessoa que tenha o gosto, interesse, atração e persistência, eu tenho certeza que consegue sim desenvolver o talento para tocar o violão. A gente precisa eliminar essa fala do nosso vocabulário, né? Pelo menos com esse sentido de que só algumas pessoas especiais, selecionadas, vão tocar. Só algumas pessoas selecionadas vão praticar música. E agora eu queria conversar com a Kézia aqui um pouquinho sobre as nossas histórias. Eu, por exemplo, na minha família, eu não tive músico. Na minha família, diferente da família da Kézia, os pais dela já tinham essa vivência com a música, já cantavam em corais, em grupos. No meu caso, não. O meu primeiro contato com a música foi quando eu era bem criança, eu ganhei um teclado de brinquedo. E aí eu brincava, sem ter professor, sem orientação. Eu não sabia nada de música, eu não sabia nem o que eu estava tocando, eu não sabia as notas musicais, eu não conhecia nada. E esse foi o meu primeiro contato, assim, que eu me lembro com a música. Qual foi o seu primeiro contato, Kézia? Você lembra? Eu me lembro de, com 2, 3 aninhos, o meu pai me levar para a igreja e me colocar na cadeira para cantar. Desde sempre, assim, mas cantando mesmo, com um instrumento, foi bem depois, já em 2015. Mas de cantar, de contato com a música mesmo, assim, desde novinha. Eu me lembro do meu avô, eu lembro que ele tinha um violão, mas eu não lembro de ter visto meu avô tocando violão. Porque quando meu avô faleceu, eu acho que eu tinha uns 3 a 4 anos. Eu me lembro um pouco dele, eu lembro que a gente brincava junto, lembro de algumas coisas, porque eu era muito criança. Então eu não lembro de ter visto meu avô tocando, não lembro de ter visto meu avô cantando, e eu não sei nem assim afirmar se ele tocava o violão. Então não tive esse contato por causa de uma família musical. Então, se a gente for pensar nesse aspecto de o dom é porque nasceu, porque a família trouxe isso, então eu não nasci com o dom e a Kézia nasceu com o dom, nessa linha de pensamento. Só que eu já brincava bastante e eu fazia musiquinhas. Hoje a gente já compõe junto, a gente tem algumas músicas, a gente tem desenvolvido um trabalho junto, mas eu brincava, eu nem sabia quais notas eu estava utilizando, mas eu tocava. E aí eu cantava, tinha uma musiquinha que eu cantava todo culto que a gente fazia em casa, eu cantava, mas sem saber o que eu estava fazendo, sabia nada mesmo, assim, nada intencional, era tudo intuitivo mesmo. E depois que esse teclado estragou, eu simplesmente não me lembro de ter tido algum outro contato com a música. O meu próximo contato foi na minha adolescência, que aí alguns amigos me convidaram para poder participar de um grupo de flauta. E o que aconteceu? Eu não sabia ler partitura, não sabia ler música, e eu tinha dificuldade de tocar com esses meus amigos. Porque era um trio de flauta, então cada um tinha uma flauta, a flauta era em voz, era um trabalho muito bem elaborado. E eu não conhecia muito bem das técnicas da flauta, eu não conhecia muito bem da leitura de partitura. E aí um dos meus amigos, que é o Moisés, ele me ensinou as primeiras notas, a primeira leitura que eu fiz foi com a ajuda do Moisés. E aí eu consegui ler e tocar algumas coisas com eles. O Davi, que já tocava flauta há algum tempo, também não tinha muita noção de leitura. Então esses foram os meus primeiros professores. Eles tinham uma noção, mas
não era nada assim profissional, não foi nada mágico, igual a gente pensa assim, o Henrique, porque para quem não me conhece, a gente toca na igreja. E aí eu levo alguns instrumentos e as pessoas olham, nossa, mas que dom maravilhoso! Por que você não toca? O que você não toca? Porque eu me aventuro na música, eu gosto de estar no meio de muitos instrumentos, e aí eu levo esses instrumentos para a igreja para a gente tocar, é gostoso, eu tenho sim prazer em fazer isso. E aí as pessoas acham que eu já nasci assim, que é algo especial que eu tive, que é um dom, assim, algo mágico, e não é. E não é. Quando eu comecei a estudar, eu já tinha 16 anos, 17 anos, eu comecei a aprender a ler partitura. A gente precisa observar essa minha história, não pensando assim, mas você conseguiu. Não, é porque as pessoas podem, se elas quiserem, se elas se dispuserem a estudar, elas podem. E aí, só para continuar a história, eu fui ter meu primeiro contato com o violão. Para vocês terem uma ideia, eu achei que eu nunca ia conseguir tocar violão. Eu achava um instrumento muito complicado, porque eu já tocava flauta, aí depois eu comprei um saxofone, depois foi o saxofone, e eu fiquei tocando flauta, saxofone, e depois de bem mais velho, eu já estava com... 14? Isso já tem o quê? 6 anos. Há 6 anos atrás eu tive meu primeiro contato com o violão. E aí não foi um dom, não foi algo especial, foi trabalho. A gente tinha acabado de se casar. Eu queria te jogar pela janela, porque você não parava de tocar o violão. Então, eu ficava horas tocando violão, ficava horas estudando. Você pode até pensar assim, foi Deus que proporcionou. Foi Deus que proporcionou a facilidade de aprender música, de aprender instrumentos, mas não existe essa ideia de que é algo especial demais, longe demais da sua realidade, porque Deus não vai descer do céu, ungir a sua mão aqui e falar, não, agora você vai tocar. E aí você dorme sem tocar e acorda tocando. Isso não existe. Eu que eu diga, né? E uma coisa interessante que eu me lembrei aqui agora, que eu lembro que uns 2, 3 meses depois que você começou a tocar, e você tocava toda hora, né? Tipo, tinha hora que eu ficava com raiva. E era muito mesmo, era tipo 4 horas por dia, até mais se dava. E aí ele mandou um vídeo pro professor dele, já dedilhando. E o professor ficou admirado, né? Nossa! Aí eu lembro que você respondeu, isso aqui é o resultado de quase ser mandado embora de casa. E eu gosto muito de pensar e de lembrar da história desse meu professor, porque ele já é o contrário. Ele já é o contrário, assim, ele já nasceu com um pai que já tocava, e ele começou a estudar violão muito cedo, ele começou a dar aula muito cedo. E ele desenvolveu uma série de coisas que foi a história dele que proporcionou. Então se a gente pensasse, ele nasceu com o dom, o que eu me lembro de ir na casa desse meu professor, e ele é muito meu amigo, que é o Felipe, até hoje ele consegue trazer habilidades que ele desenvolveu nessa época. Então ele tem um ouvido muito bom. Ele já ouve assim, um acorde, uma nota musical, ele já consegue identificar com muita facilidade, com muita rapidez. Você toca um acorde, ele já identifica. E tem pessoas que têm mais facilidade com isso e tem pessoas que têm mais dificuldade, que esse é o meu caso. Porque, claro que eu estudei bastante, hoje eu estudo na Universidade de Música, e por incrível que pareça, eu tenho muita dificuldade lá. Porque o meu ouvido não é tão bem treinado quanto o do meu professor. Então eu escuto alguma coisa, eu levo muito tempo para conseguir identificar, tem hora que eu não consigo. Então as minhas notas em percepção musical são mais baixas, porque eu tenho essa dificuldade. E se eu não estudar muito, eu sou reprovado. Então não é mágica, não é algo assim que está distante demais. É algo que depende muito mais do meu esforço do que de algo extraordinário, de algo sobrenatural. Porque mesmo que Deus me proporcionar um dom, se eu não estudar, se eu não tentar aperfeiçoar, se eu não fizer de tudo para aperfeiçoar, de nada vai adiantar. Quando comecei a tocar violão, eu achava que eu não ia conseguir. Eu já estava assim, né, meio velha. Você vai falar a sua idade? Eu comecei em 2015, então eu tinha 30 e alguns. E eu sempre tive muita dificuldade de aprender, mas
Eu confesso que se eu tivesse estudado mais, eu estaria bem melhor hoje, né? 5 anos depois. Mas o que eu quero dizer é que sempre tive muita facilidade de cantar, mas com o instrumento eu só fui ter contato depois que eu conheci o Henrique. E aí eu fui estudar e fui me aperfeiçoando cada dia mais, e foi uma coisa que foi difícil. Dá vontade de desistir, dá vontade de, eu não consigo, mas é possível se a gente se empenhar e fazer para fazer o melhor, né? Porque se a gente desiste, igual o Henrique falou, não vai vir monção aqui e eu vou tocar. Eu preciso aprender, eu preciso estudar o instrumento. E é isso que a gente quer passar aqui, né? Que mesmo que você não tenha tanta facilidade, que o Henrique tem, apesar de não ter tido esse contato com a música, ele tem uma facilidade de aprender, e não só música, tem uma facilidade de aprender as outras coisas, de absorver as informações e assimilar as informações, que eu não tenho, morro de inveja. Mas cada um tem sua dificuldade, cada um tem sua facilidade, mas não é impossível. Dá para fazer, mesmo se não tiver nascido com essa facilidade, dá para aperfeiçoar e conseguir. Se você está gostando desse vídeo, eu quero te pedir para deixar o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque a gente está planejando gravar vídeo toda semana. Eu sei que eu sumi daqui do YouTube, mas é porque eu tive muita coisa, muito projeto, eu mudei de casa, um tanto de coisa aconteceu, comprei novos equipamentos para melhorar cada vez mais aqui o canal. Enfim, eu quero trazer conteúdo de qualidade para você toda semana. Concluindo e resumindo, não precisa de ter dom para tocar violão. Precisa de ter, primeiro, gostar. Primeiro de tudo, você tem que gostar, porque não adianta nada você fazer algo que você não goste, que não vai dar certo. Então, primeiro você tem que gostar, sentir atração e sentir prazer em fazer. Depois, você precisa pensar na seguinte questão: eu preciso separar um tempo e dedicar esse tempo para estudar. Porque não adianta você pensar que vai acontecer com mágica. Não é. O nosso cérebro ele precisa de um tempo. Depois que ele recebe uma informação, ele precisa de um tempo para assimilar essa informação. E aí depois que você aprendeu alguma coisa no violão, aí você vai todos os dias um pouquinho daquela informação até o seu cérebro assentar, né? Assentar essa informação, e aí você consegue dar cada dia um passo. E um detalhe muito importante: não tente pular as etapas. As pessoas fazem algumas perguntas, junto com essa que precisa ter dom para tocar o violão, em quanto tempo eu vou estar tocando igual fulano? Em quanto tempo eu vou estar tocando determinada música? Isso é uma resposta difícil de responder. Eu tenho 5 anos que eu toco violão e Tem certas músicas que para você que é eu mais ainda difícil. não consigo tocar. Pois é. E aí, se você pensar, em quanto tempo, não é o tempo que vai determinar. É o tempo que você dedica para estudar que vai determinar os passos que você vai dar. Porque cada habilidade é um conjunto de técnicas que você domina. Quanto mais técnicas você dominar, mais coisas você vai conseguir fazer. E aí, eu não quero que você pense assim, mas um toca melhor do que o outro, ou toca pior. Cada pessoa é única. Não tem isso de toca melhor ou toca pior. Cada pessoa tem uma maneira de tocar, cada pessoa tem um tempo para desenvolver determinadas técnicas. Outra coisa que você precisa pensar acerca do dom e talento, enfim, do aprendizado. Eu prefiro tratar como aprendizado do que dom ou talento. O aprendizado, ele funciona de maneira tranquila, de maneira... é um fluxo, e você precisa dar tempo ao tempo. E um detalhe muito importante é como que é o professor que te dá a aula. Ele é um professor que ele consegue te explicar cada passo que você precisa dar para você desenvolver determinada técnica. Porque às vezes você tem dificuldade em fazer alguma coisa e você não consegue se comunicar tão bem com o seu professor. Às vezes a culpa pode ser do professor, a culpa pode ser do aluno, mas o que vocês precisam chegar em um consenso é: as informações que o meu professor me passa, eu consigo assimilar e executar com facilidade? Mesmo que não seja com facilidade, mas eu consigo entender e assimilar? Isso vai fazer toda a diferença. E aí você pensa assim, mas o meu professor não explica muito bem, ou meu professor é ruim. Tenha calma, converse mais com o seu professor, exponha as suas dificuldades.
E se você é aluno do nosso canal, se você tiver alguma dificuldade, coloca nos comentários. Lá no Instagram, eu respondo o pessoal, a gente troca ideia. Então não fique pensando que você não consegue. Pense o seguinte, você pode sim, você consegue sim. O que você precisa é persistir, continuar, não desista. A menos que você não queira, ou a menos que você já experimentou de tudo, já estudou todos os instrumentos, e aí não conseguiu de jeito nenhum, aí eu posso dizer e falar assim, não, procure alguma coisa diferente para você fazer, mas mesmo que você procure uma coisa diferente, não desista daquilo que você se propõe. Mesmo com toda dificuldade, sempre existe uma possibilidade de alcançar seus objetivos. Um grande abraço e até a próxima aula.